Olá, sejam bem-vindos. No dia de ontem, 2 de dezembro de 2025, completamos o bicentenário do nascimento de Dom Pedro II e eu tive a alegria de proferir uma conferência no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia sobre esse tema, com um recorte específico que eu vou tratar mais adiante. E foi muito interessante também os debates que se seguiram, em uma data que não poderia passar em branco. No dia 31 de outubro, eu estive no Colóquio Nacional dos Institutos Históricos e proferi uma outra palestra sobre esse mesmo tema do bicentenário, com o título Dom Pedro II e as reminiscências arquetípicas da alta cultura nacional. O evento todo, com todas as palestras, era voltado para o bicentenário e foi muito interessante. Para o caso da Bahia, eu trouxe um recorte específico. Dom Pedro II, o legado civilizacional do rei filósofo e a crise atual da cultura brasileira. E foi muito interessante. No caso do Instituto Brasileiro do Colóquio, que se realizou em Goiás, um evento muito agradável, será lançado um livro com os artigos referente às palestras que foram proferidas no evento. Nesse da Bahia, não houve transmissão e a princípio não haverá artigo específico. Por esse motivo, pessoas que entraram em contato e falaram que gostariam de ter ido não puderam, etc. E não puderam assistir. Eu resolvi gravar esse vídeo porque acho que tem uma relevância tanto pela homenagem ao aniversariante, Dom Pedro II, como também porque eu trago questões além do seu legado civilizacional do rei filósofo, eu também trago a crise atual da cultura brasileira e é muito especial para o caso da Bahia, Salvador, Recôncavo Baiano, que sofre demais com a crise que já passa de uma crise cultural para uma crise civilizacional. E a minha ideia então com esse vídeo é falar sobre esse assunto. Espero que a gente possa dialogar também nos comentários, mas eu vou recorrer aqui a algumas anotações para ser mais objetivo e é um tema um pouco extenso, tá? E ao examinar a influência do imperador na formação da identidade nacional, da cultura, uma formação da consciência nacional e a própria consolidação da independência e da unidade territorial, todo esse processo aconteceu durante o segundo reinado, que durou ali 58 anos, incluído o período regencial. Mas a gente, para contextualizar, é sempre bom lembrar que esse tema não pode ser esgotado em uma apresentação qualquer que seja, porque existem diversas biografias e sempre existem fatos históricos, existem perspectivas também sobre esses fatos históricos, interpretações, mas existe uma verdade histórica e a gente vai buscando compreender da melhor forma possível. Existem vários aspectos dessa personalidade e o aspecto principal que a gente vai falar aqui é da contribuição dele para essa formação da consciência nacional brasileira, a formação da cultura, consolidação da independência e a própria identidade nacional brasileira, para, no meio dessa palestra, falar sobre a crise atual e depois a gente volta para fazer o fechamento com o próprio Pedro II também. E é claro que é um ser humano, o Pedro II foi um ser humano com suas virtudes e também com seus defeitos, suas falhas, como qualquer ser humano. Então sempre vai ter pontos positivos e negativos, mas os pontos positivos acho que superam muito e sem dúvida nenhuma ele foi o maior estadista do Brasil e uma das figuras mais admiráveis da história, como dos líderes políticos da história mundial. E para contextualizar, esse lado humano tem episódios marcantes da sua vida pessoal, como perder a mãe no seu primeiro ano de vida, a sua irmã aos 3 anos de idade, aos 5 anos de idade, o seu pai vai se exilar
após a abdicação no 7 de abril do ano de 1831, assuntos que muito provavelmente todos vocês aí dominam, né? Mas, então, imagine uma criança nesse contexto. E o afeto que ele vai encontrar, apesar da tutoria do José Bonifácio, etc., mas o afeto ele vai encontrar muito na Condessa de Belmonte e no Negro Rafael, que será fiel até ao seu exílio, né? Quando o Negro Rafael vem a falecer, inclusive. Mas sem dúvida essas experiências elas vão moldar a personalidade e inclusive a sensibilidade dele, que vai despertar um cultivo, uma vocação para o cultivo das artes, das letras. E durante esse reinado que durou 58 anos, 48, 49 efetivo, foi o período de maior estabilidade política e econômica da história do Brasil. Veja só. E aí tem um artigo interessante do André Martins de Oliveira, que foi publicado na revista Herdeiros do Porvir, isso em 2022. Ele vai falar sobre o Brasil ter uma economia de primeiro mundo em pleno século XIX. E ele apresenta os números, é um estudo muito interessante que vale a pena vocês pesquisarem. Bom, o Dom Pedro II ele se destacou pelo incentivo às instituições culturais e científicas, consolidando um programa cultural que permanece ainda hoje algum vestígio dessa sua memória nesses aspectos. Logo temos o Instituto Histórico Brasileiro, que ele foi patrono. O Instituto foi fundado em 1838, né? E ele passa a ser o patrono e foi uma das casas principais de cultivo. E como o Brasil não costuma valorizar muito os seus melhores cidadãos, ele acabou sendo deposto no dia 15 de novembro de 1839 pelo golpe militar, golpe republicano, feito pelos militares, precedido de uma campanha jornalística que foi indecorosa, que não lhe poupou nem mesmo a sua debilitada saúde, ele já era idoso naquele momento. E mesmo assim ele sempre respeitou a liberdade de imprensa e jamais cogitou restringir a expressão pública de ideias, mesmo tendo sido atacado daquela forma vil. E não cogitou nunca nenhum tipo de regulamentação de meios de comunicação, né? E tais episódios pessoais e políticos marcaram essa trajetória e contribuíram para a construção do seu legado indelével, de um modo que nem mesmo aquela ingratidão que ele afastou do trono foi capaz de ofuscar a imagem arquetípica de rei filósofo. E essa expressão rei filósofo vem do arquétipo platônico, e que eu vou mencionar mais adiante, tá? Então eu vou repetir ela em alguns momentos. Mas vale a pena eu também falar da grandeza do Pedro II, com o reconhecimento de um baiano, assim como eu, que foi Aurelino Leal, que escreveu a História Constitucional do Brasil. E ele fala que a Constituição de 1824, ela foi respeitada ao longo dos seus 65 anos de vigência como uma arca santa, porém, na fase final, ela já começou a ser desrespeitada e, segundo o Aurelino Leal, talvez o único ainda a respeitá-la fosse o imperador Pedro II. E a afirmação do Aurelino Leal é que, com todo o seu sentir republicano, com todo o meu sentir republicano, distingo ainda o Pedro II como o maior dentre os brasileiros. É uma frase muito interessante que mostra a grandeza dele. Então, essa figura imorredora do Pedro II, ela passa a ser compreendida também através desse olhar humano que eu citei e desses aspectos aqui que eu vou voltar mais adiante, mas antes eu vou falar sobre a construção da identidade nacional para a gente se situar bem, para depois falar da crise civilizacional. Do ponto de vista institucional, também é bom eu dar uma breve introdução, que muito valorizamos a questão da unidade territorial do Brasil, etc. A gente não sabe exatamente o que aconteceria se tivesse sido fragmentado.
salvo engano, é o Joaquim Nabuco que chega a cogitar se os holandeses tivessem, se o Brasil tivesse se fragmentado, o que é que poderia ter acontecido, etc. Mas o fato é que três grandes nomes se destacaram na construção do edifício institucional brasileiro: Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Né? O Dom João VI com a vinda da família real em 1808. Em 1815 ele vai elevar a condição de reino unido, né, o Brasil, mas ele traz as bases culturais e administrativas ao vir para cá com a corte portuguesa. Em 1808, fazendo a abertura dos portos, instituindo a imprensa régia, a biblioteca real, a Academia de Belas Artes, Teatro Real de São João, até mesmo o Jardim Botânico. Né? Então, o Oliveira Lima ele chega a mencionar o Dom João VI como um rei sábio. E às vezes ele tinha aquela dualidade na sua forma de agir, mas que tem um lado humano muito interessante. Aquela dualidade, em primeiro lugar, pode parecer uma insegurança, mas é uma forma de se autoafirmar em meio a uma sociedade com muitos complexos interesses, e esse é o grande problema, né? Da sociedade muito complexa. Tem tantos interesses, o Brasil com suas dimensões continentais, o Reino de Portugal, que se estendia além de Portugal, Brasil, tinha as colônias na África e Ásia, e esse complexo de interesse faria com interesses estrangeiros de outras nações, inclusive Inglaterra, né? Aquela disputa da França que fez o Napoleão invadir Portugal e a família real vir para cá em fuga. Então, é uma personalidade que buscou seguir de um modo humano em meio a tudo isso. E eu ressalto isso por dois pontos. Primeiro, quando a mãe dele foi acometida pela loucura diante das questões que tinha enfrentado na vida, e também por conta da forma como ele se relacionava com o filho, inclusive nas cartas que eles continuaram trocando, o filho Dom Pedro I, mesmo depois que ele retornou a Portugal. Né? Então você vê um lado humano, um afeto com a família, isso é muito interessante. O Pedro I se destaca muito pela proclamação da independência aos 24 anos de idade e a inauguração do direito constitucional moderno aqui no Brasil. Eu tenho até um artigo publicado na revista do Instituto Geográfico Histórico no ano passado, quando fizemos o bicentenário da Constituição de 1824. Eu aconselho a leitura e de lá, do aspecto constitucional, seria basicamente isso. Mas Dom Pedro II, que é o nosso objetivo tratar aqui, ele consolida a unidade territorial com o arrefecimento dos movimentos separatistas, e ele avança na definição dos traços da identidade nacional brasileira e também da própria identidade constitucional. Identidade constitucional, que é um tema interessante, muito debatido hoje na União Europeia, ainda que pouco falado aqui no Brasil, mas na União Europeia é muito debatido, e um dos traços que a gente pode destacar é o poder moderador, né, que foi instituído na Constituição de 1824, porém foi basicamente exercido pelo Pedro II durante seu reinado, que foi extenso. E esse poder moderador ainda hoje a gente sente falta. Existe até uma discussão se as Forças Armadas seriam esse poder moderador. O ministro Dias Toffoli já afirmou que não, que o STF que faz. Na verdade, a Constituição não tem a previsão atual, não tem uma previsão de poder moderador, portanto não existe. O que existe é a ordem de harmonia entre os poderes. Se um poder usurpa a competência do outro, isso é inconstitucional, né? Porque os poderes são independentes e harmônicos, pelo menos em tese. E então, quem defender uma moderação de um poder sobre o outro estará defendendo a inconstitucionalidade na Constituição de 1988. Então, a gente ainda sente falta dessa possibilidade, tanto que essa discussão existe porque a gente sente falta. O Brasil tem a necessidade de ter esse poder moderador. Algumas pessoas falam em trazer, existe um movimento monárquico que é bem interessante, tem pessoas que estudam muito o tema. Tem a organização que é o Dom Bertrand, que é
a Alteza Imperial, né? E então existe esse tema da identidade constitucional que foi consolidado durante esse período do Pedro II, valendo recordar que se iniciou com toda aquela trama histórica da elaboração da Constituição, dissolução da Assembleia Constituinte, ainda com Pedro I, e o Pedro I, que vale a pena lembrar uma fala do inglês John Armitage, que nos 10 anos da administração de Pedro I, o Brasil houve mais progressos no Brasil do que nos 3 séculos anteriores. Imagine só a força que o Pedro I conseguiu trazer aqui para os países, dentre erros e acertos, claro, como todo ser humano. Mas, feita essa digressão quanto à identidade constitucional e esses aspectos, devemos pensar que a identidade de um povo ela vai se definir pelo modo de ser desse povo, pela consciência também de nação. Com o multiculturalismo de hoje, a gente vê uma fragmentação, e com as ideologias progressistas e movimentos identitários, a gente vê uma fragmentação dessa consciência nacional e acaba se enfraquecendo a unidade do povo, facilitando que oligarquias dominem esse povo e finjam, adulterem, falsifiquem impressões da opinião pública, e também fragiliza o elemento nacional em relação ao estrangeiro. Até por isso que eu suspeito que a queda da monarquia não tenha decorrido só daquelas questões internas, de questão religiosa, questão militar, questão social. Essas questões internas, elas, claro que existiram, mas eu acredito muito que teve uma interferência estrangeira, muito provavelmente da Inglaterra, principalmente dos banqueiros ingleses, até por conta do que veio a acontecer depois no início da República, tá? Em outro momento a gente conversa sobre isso, mas sobre a definição da identidade nacional, então a gente tem a monarquia, ela defendia muito mais o interesse nacional, e quando a monarquia é interrompida, a gente enfrenta uma outra condição. Inúmeros pensadores esforçam-se por compreender qual é a essência de um povo, né? Estudando a formação histórica, os costumes, a música, as artes, a literatura, a língua, os símbolos, os mecanismos de transmissão de valores, a organização familiar e a estrutura institucional. Todavia, nenhum intérprete logra abarcar em sua inteireza a complexidade do caráter de um povo, alcançando, quando muito, a formulação de um retrato aproximado, como um quadro impressionista. Essa expressão daqui eu puxo do Paulo Prado, né? Porque da ideia de contornos pouco nítidos, difusos e cambiantes na formulação de quem é o povo, como a gente vai descobrir e descrever quem é aquele povo, né? Quem é o povo é até o título de um livro do Friedrich Miller, né? Aquele constitucionalista. O livro está até aqui atrás, provavelmente. Mais ou menos por aqui, nesses que são mais fininhos. Mas é um livro interessante, quem é o povo. E todo mundo pode tentar identificar o povo em abstrato, porque não é um indivíduo, né? É uma coletividade. Então, é um conjunto de pessoas, é sociedade, mas transformar isso em povo tem um elemento nacional. E a gente começa a tentar fazer essa leitura, e diversos autores buscaram fazer essa leitura, né? Aqui no caso a gente pode citar vários deles, né? Tem o Joaquim Nabuco, que eu já citei, Gilberto Freire, Fernando de Azevedo, Sérgio Buarque de Holanda, Euclides da Cunha, Vitor Nunes Leal, Raimundo Faoro, Camilo de Oliveira Torres, historiadores do maior relevo desde de tempos idos, como Frei Vicente do Salvador, o Van Hagen, que eu já citei, o Oliveira Lima, Pedro Calmon, muitos
grandes autores debateram aspectos da nacionalidade brasileira. E isso a gente pode avaliar sobre várias perspectivas também, né? E na dimensão social, que é o que vai importar para a gente tratar aqui, a gente vai passar agora para falar da crise civilizacional da atualidade. Que o Brasil não vive hoje apenas uma crise cultural, como eu já mencionei, né? No Brasil, um discurso que se pretende politicamente correto, hoje tende a valorizar as práticas populares e tentam atacar qualquer manifestação erudita que zele pelo aprimoramento. Em Salvador, isso é muito sentido. O povo baiano, e soteropolitano, ele vive de festas em festas, de carnaval em carnaval. Agora estamos em dezembro, janeiro, fevereiro, são 3 meses perdidos aqui na capital, né? Então, pense em produtividade. Dos 12 meses, todo ano você perde 3. Então, é praticamente como se o ano tivesse apenas 9 meses, fora os feriados e outras festas que acontecem. Então, é um estado completamente improdutivo nesse aspecto. Naturalmente, existem exceções, mas a regra na Bahia é essa, em que as pessoas fiquem voltadas à festa. E essa impressão vem desde antes, que o próprio Pedro II, quando passou pela Bahia, ele teve essa impressão e depois ele seguiu para Pernambuco e lá ele registra no diário dele que o povo pernambucano lhe pareceu mais sério do que o povo da Bahia. E é uma verdade, desde aquele tempo. Aí um amigo paulista me disse assim diante disso: foi por isso então que os baianos se rebelaram e resolveram fazer carnaval todos os dias. E a gente não pode dizer que não é, porque o povo gosta, clama por isso e os políticos acabam sendo reféns disso e ao mesmo tempo se aproveitando disso num ciclo vicioso em que acabam fazendo a política do pão e circo porque o povo pede e se não entregarem dificultam a eleição. Então é uma situação muito complexa para encontrar uma saída, né? Mas o Brasil tem um outro problema, que é a cultura do improviso, e a Bahia, mais uma vez, tem isso. Vou dar um exemplo, se a gente for fazer uma conferência em Portugal, por exemplo, em outros países, você prepara um texto e você pode ler esse texto integralmente e as pessoas vão gostar, porque vão ver que você se dedicou e você vai poder falar com mais precisão do que se simplesmente puxar da sua cabeça na hora e for falando. Para o povo brasileiro, não. O povo brasileiro não quer nunca que você recorra a um papel, quer que você fale de improviso, porque dá a ideia de espontaneidade. Mas para você tratar de assuntos mais profundos, você não tem que falar com espontaneidade, porque você não está falando de sentimento em si, você está falando de um pensamento que foi lapidado e trabalhado. Na cultura do improviso, se detesta qualquer coisa que seja pensada e lapidada. Esta é a realidade da cultura brasileira. E acentuamos ainda um problema mais grave, que é a cultura lisonjeira, onde tudo se recorre à lisonja, né? Você não quer ouvir nunca uma crítica, você só quer ouvir o aplauso e ao mesmo tempo você quer a validação. A gente tem uma expressão aqui que é assim, para inglês ver. Então a gente quer aquele reconhecimento até do estrangeiro, né? E só um segundo aqui que eu quero ver se eu estou conseguindo. Pronto, aqui. Então a cultura lisonjeira é essa que é sentida aqui no Brasil, em que a gente faz em busca quer o reconhecimento e o brasileiro se orgulha muito desse seu caráter alegre e festivo. Paulo Prado ele vai dizer que na verdade o povo brasileiro é um povo triste e a gente pode até interpretar, ele tem as explicações dele, mas a gente até pode interpretar que talvez essa alegria excessiva seja uma fuga, fugir de uma tristeza, da sua pobreza moral, da sua miséria,
intelectual que recai sobre o povo brasileiro. E essa cultura lisonjeira, ela censura tudo que não lhe seja elogio. O orgulho do brasileiro reside nesse reconhecimento, dessa alegria e dessa festividade. E se alguém não concordar com isso, ela passará a ser atacada, porque o brasileiro, ele tende a censurar aquilo que não lhe seja elogio, né? O brasileiro é sempre vendido como se fosse o melhor povo de todos, etc. Mas, sendo bem sincero, esse é um grande problema, porque isso aprisiona o povo, que não se permite evoluir. E aí chegamos a essa crise civilizacional. Um termômetro que a gente pode ter é: se você estiver no centro da cidade e passar mal e cair, será que as pessoas vão parar para te ajudar? Ou será que vão roubar seus pertences e te largar lá? Isso é um bom termômetro para ver o nível que chegamos de crise civilizacional. O povo tem perdido até a sua bondade, que essa sim era uma característica que existia. Hoje já não existe mais como antes. Nos diários, outros autores, né, como Paulo Prado, Afonso Arinos de Melo Franco e Sérgio Buarque de Holanda, eles vão revelar esses atributos assombrosos do povo brasileiro. O Paulo Prado, ele vai destacar a luxúria, a cobiça, a tristeza e o romantismo. O Afonso Arinos de Melo Franco, ele vai falar da imprevidência, o desapreço pela terra, a espera pela salvação através do acaso, o amor à ostentação. Olha só, o amor à ostentação que a gente mais vê, ainda mais agora em época de rede social, né? E também até o desrespeito pela ordem legal. Dois pontos interessantes. Sobre a imprevidência do povo brasileiro, ou seja, ele não se atentar para o futuro, ele tem um caráter mais imediatista, uma desatenção pueril com o futuro. E quanto ao sentimento da salvação pelo acaso, ele decorreria da esperança permanente na proteção de forças desconhecidas e inacessíveis, e até tem uma relação com a própria imprevidência, né? Já o terceiro que eu citei foi o Sérgio Buarque de Holanda. Ele vai falar aqui do traço da cordialidade, que é uma cordialidade bestial. O caráter do brasileiro não significaria, segundo ele, boas maneiras de civilidade. Antes disso, representa a contrariedade à polidez, e ele afirma textualmente que nenhum povo está mais distante dessa noção ritualística da vida do que o brasileiro. Então, diante desse diagnóstico desses grandes autores, torna-se difícil acreditar que o Brasil seja o país do futuro. E até por isso que o Paulo Prado afirmava que a confiança no futuro do Brasil só pode vir da ideia de que esse futuro não pode ser tão ruim quanto o passado. Olha só, um pouco pessimista ele ou realista. Bom, mas diante de um Brasil com essas características agravadas no dia de hoje, voltando agora para o Pedro II, como é que ele faria para promover alguma mudança? E como é que nós hoje poderíamos fazer uma mudança também? Se o Brasil quiser realmente se tornar um país com algum futuro melhor, ele terá que se reencontrar, e reencontrar o sentido de elevação moral, não só a produção de bens, mas a elevação moral. Para isso, terá que fazer uma distinção que o Brasil se nega hoje a fazer, uma distinção entre cultura e costume. Será necessário entender que cultura é um conceito ativo, enquanto costume é um conceito passivo. A cultura como conceito ativo, ela é de elaboração reflexiva, criadora, um cultivo, cultivo, enobrecimento, aprimoramento, aperfeiçoamento, uma busca de um valor superior. E quando se fala em um valor superior, normalmente há uma tendência hoje a se negar qualquer superioridade porque querem igualar tudo, mas na verdade existem diferenças. É óbvio que se eu vou tratar de um tema, eu estudei muitos livros sobre aquele tema, eu vou ter mais propriedade para falar do que outra pessoa, e outra pessoa não pode se sentir inferiorizada porque
simplesmente ela não estudou aquilo, então ela está em um outro. A gente não pode comparar situações diferentes, mas é óbvio que naquele ponto, eu que teria estudado esse tema, vou saber muito mais do que aquela pessoa que não estudou. Isso é óbvio. E isso que eu estou falando é tão óbvio, mas que para a condição do Brasil atual passa a ser um verdadeiro absurdo, né? Mas, vamos lá, já o costume, que é um conceito passivo, ele descreve práticas sedimentadas, seja por um indivíduo ou por uma sociedade, mas os costumes têm uma característica, não possuem transcendência. E essa distinção ela é necessária. Se não houver essa distinção, o Brasil continuará naufragando nesse mar enviesado que reduz a tradição artística a mero campo de disputas simbólicas estéreis. A verdade é que esses agentes do caos na cultura, eles fomentam esse divisionismo fratricida no seio da sociedade e empalidecem o sentido real da democratização. Falam que, em busca dessa igualdade, querem nivelar e acabar com a possibilidade de se falar em uma alta cultura e uma baixa cultura, em práticas populares. Não há diferenciação, então não há nenhum estímulo ao aprimoramento cultural. E a pobreza moral é o resultado disso. Mas, infelizmente, muitas vezes na política acaba havendo benefícios por conta dessa visão divisionista da sociedade, né? E acabam caçando as ferramentas que cada indivíduo teria para se emancipar sem tutela estatal. Hoje só há um progresso se houver uma participação em um grupo de militância identitária. Você às vezes vê pessoas altamente capacitadas que são relegadas e outras que precisam recorrer a esses movimentos muitas vezes e que fragmentam e que na verdade atentam contra a própria população, né? E são usados como massa de manobra. Dentre tantos fatos, podemos destacar alguns aqui da nossa terra, aqui na Bahia. Aqui eu faço uma crítica logo de início à Orquestra Sinfônica, que eu gosto muito, porém tem recorrido a músicas populares para se popularizar, falando que é para atrair o público, mas era uma bolha realmente onde a gente poderia respirar algo que não fosse pagode, arrocha ou qualquer música dessas mais baixas. E aí simplesmente a Orquestra Sinfônica começou a fazer em excesso, se fosse uma eventualidade para comemorar um aniversário importante de uma personalidade significativa, eles começaram a pegar a orquestra e fazer músicas. Teve um dia mesmo que eles anunciaram um concerto que na verdade se chamava Osbrega, porque era Osba, né, a Orquestra Sinfônica da Bahia, e eles fizeram esse trocadilho com Osbrega, para falar que iam tocar música brega. Então isso se tornou a Orquestra Sinfônica da Bahia hoje, e que mostra como tudo aqui na Bahia tem que ser feito desse modo, infelizmente. Com dinheiro público, ela deve receber 30 e tantos milhões por ano para poder fazer sua gestão, deve ser em torno disso, eu imagino. E esse dinheiro público acaba sendo voltado agora para isso, para validar um comportamento baixo. Claro que essas músicas podem existir no local adequado, mas não a orquestra sinfônica ser rebaixada a isso. Bom, outro exemplo na Bahia de degradação cultural foi o corte da verba do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que recebia 700 mil por ano. Isso era 85% e houve um corte. Existem muitas notícias, eu mesmo publiquei artigos sobre isso e advoguei nessa causa. Mas esse mesmo valor, 700 mil por ano, esses 700 mil foi utilizado uma cifra idêntica para que a cantora Solange Almeida fizesse 2 shows num único dia, enquanto para o Instituto era para o ano inteiro. Imagine só. E
Infelizmente, se você fizer uma análise, provavelmente o povo aplaude, porque o povo prefere o show da Solange Almeida. Se tivesse que fazer escolha, nem precisava fazer a escolha, na verdade, poderia ter o show da Solange Almeida, porque havia disponibilidade orçamentária, ainda há disponibilidade orçamentária para fazer as duas coisas. Mas, vamos lá. Outro ponto que eu posso dar como exemplo, né, aqui em Salvador, foi a mudança do nome da Praça Visconde de Cairu para a Praça Maria Felipa, que é uma personagem ficcional para representar as marisqueiras na luta da independência, mas fizeram um apagamento da memória em relação ao Visconde de Cairu, em vez de buscar uma outra praça para poder colocar o nome da Maria Filipa e homenageá-la, né? Outras coisas que a gente tem visto é a tentativa de apagar a memória cristã. Fortes da cidade que levam nomes de santos e outras situações também, nomes católicos, nomes de representações cristãs, estão sendo substituídos gradativamente por outros, normalmente para mostrar que nessa disputa simbólica eles estão conseguindo vencer uma suposta colonização, e aí eles pegaram a palavra descolonizar, tiraram S e estão falando em decolonizar, fazendo a distinção com uma nova conceituação. Esse é o cenário. Falam em disputa simbólica no campo cultural, mas na verdade está havendo uma violência simbólica, na tentativa de apagar uma memória, porque os fatos históricos precisam ser respeitados. É claro que a gente pode homenagear os outros aspectos, mas não apagar a verdade histórica. E essa violência, muitas vezes, ela extrapola e não fica só sendo violência simbólica, não. Né? Vejam, não seria, na verdade, o que há é um fomento do ódio. E o fomento do ódio levou, em 2024, no Carnaval, até colocarem o Dom Pedro II decapitado por um indígena, naquela manifestação da escola de samba. Vocês devem lembrar desse episódio lamentável. Então você gera uma desconfiança entre os próprios concidadãos com esse formato. Outro exemplo é a ideia de preconceito linguístico, linguagem neutra. E aí gera um risco de se chegar à nova língua do George Orwell, né? Em que ela tem uma função política de promover o encurtamento do pensamento, das ideias, da capacidade de compreensão e da capacidade de expressão, adulterar e reduzir os instrumentos da linguagem, dificultar a comunicação dentre os próprios concidadãos. Essa nova língua ela tem essa função de reduzir o vocabulário, chegando a um ponto, o George Orwell fala que chega a um ponto em que as pessoas irão grasnar como patos. E o pior de tudo é que tem gente aplaudindo e fazendo disso a sua pauta de luta política, como se isso fosse para estabelecer igualdade, mas na verdade está caçando a ferramenta daquelas pessoas para que elas não possam se emancipar e continuem dependendo do Estado e etc. E dominadas. Então hoje estamos efetivamente numa crise civilizacional e eu consigo até vislumbrar aqui enquanto eu falo com vocês, de pessoas que têm dificuldade até de se comunicar, de expor seu pensamento. É claro que se a pessoa tiver com um problema de saúde mental, é justificável, né? Mas aqui na Bahia é muito comum o excesso da forma de se gesticular, de falar pegando no outro, essas coisas, né, que acontecem, refletem muito a superficialidade do pensamento. Então não se está falando aqui, isso não é um fator de inclusão social, isso é um ataque à cultura, e é promovido por um sectarismo ideológico radical que oprime a vontade democrática. Em certa medida, essa situação se assemelha àquela imagem do invasor que destrói os elementos da cultura encontrada em uma região que acabou de ser conquistada. Você deve lembrar que o Estado Islâmico invadiu as regiões da Síria e do Iraque, saiu destruindo os monumentos que
constituem um patrimônio da humanidade. É mais ou menos isso que estão fazendo com a nossa cultura. Sob o argumento de democratização da cultura, muitas vezes submetem o povo à miséria moral e celebram a insignificância e confundem cultura com entretenimento, sucumbindo o povo, então, naquela velha política do pão e circo. Em vez de permitir o desenvolvimento das virtudes, estabelece uma forma de servidão compulsória, aprisionando nos vícios o espírito de todo um povo, confundindo intencionalmente cultura com costume, e assim consolidam um totalitarismo. Olha só a contradição, um totalitarismo relativista no campo da cultura, e reduz os homens aos instintos mais bárbaros, e a pátria é abandonada a um abismo de degradação e miséria. Essas expressões eu puxo de Joaquim Nabuco para aplicar nesse texto. E para superar essa crise civilizacional é preciso então distinguir essas práticas populares da lapidação humanística, mediante critérios de excelência e densidade estética. Mas durante o segundo reinado, o Dom Pedro II já havia percebido isso e buscou superar essas mazelas, pensando em um projeto nacional com a vocação civilizadora para o Brasil, para dignificar o espírito nacional. E com esse intuito ele buscou promover uma verdadeira sinfonia nacional através da conciliação da emancipação do indivíduo com a convivência plural, sem neutralizar a diversidade inerente ao Brasil, sem negar o valor cultural das expressões populares e folclóricas. O folclore passou a ser valorizado ali em 1859, salvo engano. E então, durante esse segundo reinado, se projetou um ideal de refinamento que transcendia os limites da política e orientava a elevação moral do povo brasileiro. Esse paradigma não ocultava a essência popular, mas buscava cultivá-la para o seu aprimoramento, promovendo virtudes que pudessem sustentar uma civilização autêntica e promissora. Em relação às raças humanas, e se discute raças, etc., mas algumas vozes defendiam o embranquecimento da população brasileira. Vocês sabem disso. Mas institucionalmente, apesar de se falar em racismo estrutural, não se negava a mestiçagem das três principais matrizes brasileiras, né, que constituíam o povo brasileiro. A questão da miscigenação é muito tratada em Gilberto Freire, né, que é o principal fator da formação do povo brasileiro. E ele, inclusive, critica nesse ponto os excessos da sexualidade. E tem uma expressão muito interessante que ele fala que o Brasil parece ter se civilizado antes de haver se civilizado. Mas, vamos lá, consolidada a independência com a superação da desconfiança do elemento lusitano e com o arrefecimento das lutas separatistas, durante esse segundo reinado não se repudiou o passado, mas sim se reinterpretou como uma tradição para suprir uma lacuna da ausência de um período medieval aqui no Brasil, já que o Brasil foi descoberto em 1500. Não passou pelo processo medieval, mas então não tinha a mesma tradição como se encontrava na Europa. Então se buscou substituir o seu passado, se reinterpretar o seu passado, buscando uma nova tradição, e encontrou-se na corrente indianista essa conciliação da estética romântica de valorização do elemento nacional, integrando a exuberância da natureza tropical. A tradição literária exaltou a natureza e o folclore, enquanto o indianismo alçou o indígena insígnia patriótica, emoldurando pelo esplendor da selva brasileira. E essa expressão quem traz é o Pedro Calmon. Contudo, havia um grande problema. Se por um lado essa liberdade do silvícola se ajustava ao lirismo romântico, por outro lado tinha um regime servil que era um óbice intransponível ao êxito
de uma visão mais liberal, ainda que se buscasse temperar com a filosofia eclética que o Paulo Mercadante vai se referir como política de conciliação. Isso era um limite. Na verdade, o problema da escravidão, desde José Bonifácio, já era tratado como uma questão social central. E no primeiro reinado mesmo houve um desembargador chamado Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira, que já defendia o encerramento da escravidão hereditária. A escravidão hereditária que chegou a se ter escravos reprodutores, porque o ventre da negra passou a ser uma fonte de renda, porque as crianças nascidas eram vendidas como escravos, principalmente depois do fim do tráfico negreiro, pelo menos o final legal, né? Depois da sua proibição. E depois vem a lei do ventre livre justamente para impedir a continuidade dessa prática e ir abolindo gradativamente. O Joaquim Nabuco explicava que o sistema escravista fora o preço da colonização como condição de povoamento do vasto território brasileiro, porque seria impossível colonizar o Brasil com a população pequena da Europa. E esse abolicionista que foi Joaquim Nabuco, ele adverte que a escravidão é sempre um erro, um obstáculo ao aperfeiçoamento da coletividade, e ele fala que é um abismo de degradação e miséria, responsável por atrasar o desenvolvimento mental e reduzir o homem aos seus instintos mais bárbaros. O Fernando de Azevedo também concorda com ele que o cativeiro foi a matriz de vícios persistentes, como o desamor ao trabalho, o desprezo pela cultura como valor moral e o predomínio do instinto sobre a razão. O Fernando de Azevedo, ele identifica como a chave do caráter brasileiro o predomínio do afetivo, do irracional e do místico. Então, para alcançar um ethos civilizacional autêntico, Dom Pedro II precisava abolir a escravidão, né? E agora tem um detalhe, falando em uma outra circunstância muito anterior, o inglês John Armitage, ele fala que nenhum homem, por maior que fosse sua posição social, poderia mudar subitamente a índole de um povo. Então, se aplica isso também. O Dom Pedro II não teria como simplesmente abolir a escravidão. Então, esse fardo político lhe imporia essa via gradual que foi alcançado pelo movimento abolicionista e com a decretação da Lei Áurea ao final, né? Passou a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, Lei do Ventre Livre, em 1871, Lei do Sexagenário, em 1885, e a Redentora, a Princesa Isabel, assina o 13 de maio, a Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Né? 13 de maio é uma data emblemática, eu já falei isso algumas vezes, porque além de ser o nascimento do Dom João VI, foi também a fundação da Biblioteca Pública nessa data de 13 de maio de 1811, o Teatro de São João fundado em 1812, e o próprio Instituto Geográfico Histórico da Bahia foi fundado em 13 de maio de 1894, e claro que a Lei Áurea que eu já citei, também 13 de maio. Uma data consagrada que poderia vir a ser uma data mais prestigiada hoje, até a própria consciência negra, que se debate, botaram em 20 de novembro, poderia ter sido 13 de maio, isso se discutiu, né? Também já se discutiu se poderia ser a data de nascimento do Luiz Gama, é um outro grande exemplo, né? Mas enfim, mas vamos prosseguir aqui para já concluir. Então, esse projeto de país que o Pedro II buscava desenvolver era para enaltecer a nossa nação. Mas com o reconhecimento do entrelaçamento étnico como núcleo espiritual da nacionalidade, o ideal de refinamento não se reduziu às instituições políticas, era um projeto cultural que afirmava a integridade brasileira e queria estimular a lapidação moral em cada indivíduo.
Concomitantemente, o imperador fomentou instituições científicas, educacionais e culturais, e isso é irrefutável. Eu já citei o Instituto Histórico como uma dessas instituições, que foi uma instituição importantíssima porque ela passava a incentivar o florescimento das letras, das artes, das ciências. E o Dom Pedro II foi uma pessoa importantíssima nisso, que a gente, naquela palestra que fizemos no colóquio nacional, a gente tratou dele como um arquétipo da cultura. E por que isso? Porque ele era a expressão máxima desse arquétipo superior da cultura. E o Pedro II vai intitular o seu livro sobre Pedro II como Rei Filósofo. E podemos dizer sim que em Pedro II, a consciência nacional encontrou a encarnação mais eloquente do arquétipo vivo da cultura ilustrada no Brasil. Por isso, Manuel de Oliveira Lima, ele descreve o Pedro II como uma das figuras morais do século. Olha só os adjetivos que ele dá: afável, digno, desapegado das riquezas, avesso às vulgaridades, apaixonado pela ciência, pelas artes. Oliveira Lima diz que ele é o mais nobre dos homens e o mais perfeito dos soberanos. E assim, por excelência, o Pedro II foi o mediador do Brasil com o mundo, sem jamais renunciar à autenticidade e à essência da nossa pátria. Ele era um poliglota, polímata, que projetava no exterior uma imagem luminosa de um Brasil culto e civilizado, mas hoje, infelizmente, estamos numa crise civilizacional. E ele mantinha uma correspondência com intelectuais de renome como Grambel, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner. O Afonso de Lamartine o definiu como príncipe filósofo. O Louis Pasteur o denominou como homem de ciência. O Victor Hugo o definiu como neto de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi o imperador romano que refletia aquele arquétipo platônico de rei filósofo. E então está correta a leitura do professor Pedro Calmon sobre a personalidade referencial do nosso imperador Pedro II. E com Pedro II ergue-se um emblema civilizacional brasileiro. Ele efetivamente, se tornou um arquétipo vivo da alta cultura nacional. Lembrem dos fatos iniciais, dele criança, das questões que eu citei no início do vídeo. E agora, simplesmente, ele já se tornou um ícone da erudição, civilidade, refinamento moral. Como não dizer que houve um aprimoramento dessa pessoa? Então é óbvio que existe uma alta cultura. A alta cultura é cultivada. E há um grau de erudição muito superior. E isso perpassa pela educação, pelas artes, conhecimentos gerais. E aqui, nesses conhecimentos gerais, eu quero destacar sobre a astronomia, que ele era muito interessado pela astronomia e que o Dia Nacional da Astronomia é o próprio dia 2 de dezembro, que é o dia do seu natalício. Só para você ter ideia de como ele era fascinado pela astronomia, no terraço do Paço de São Cristóvão ele estabeleceu um observatório astronômico, recebia estudantes e dava lições básicas de astronomia. E promoveu a organização do Mapa Astronômico do Brasil. E o Pedro Calmon faz um comentário interessante, que esse seu amor pela astronomia se projetou tanto para a nação que, até mesmo com a proclamação da República, resolveram colocar na flâmula golpista constelações estelares ali para fazer referência aqui, na noite do 15 de novembro teriam aquelas constelações visíveis. E um outro aspecto também, como a gente mostra a capacidade do Dom Pedro atuar não apenas na política, mas nas ciências e também na literatura. Ele tem vários poemas escritos, e um deles, que para mim é o mais comovente, é o poema Ingratos, porque ele escreveu esse poema no seu exílio. E é um poema em que ele compõe com métrica perfeitamente regular em versos decassílabos. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: não maldigo o rigor da iníqua sorte, por mais atroz
que fosse e sem piedade, arrancando-me o trono e a majestade, quando a 2 passos só estou da morte. Do jogo das paixões, minha alma forte conhece bem a estulta variedade, que hoje nos dá contínua felicidade e amanhã nenhum bem que nos conforte. Mas a dor que excrucia e que maltrata, a dor cruel que o ânimo deplora, que fere o coração e pronto mata, é ver na mão cuspir a extrema hora, a mesma boca aduladora e ingrata, que tantos beijos nela pôs outrora. Ingratos, sim, que ingratos sois, ó filhos, de vil traição sois réus e sois culpados. Mas eu perdoo, e o céu vos perdoará, se o Brasil for feliz, sem mais perigos, com a liberdade e a pátria conservados. E tem alguns detalhes que ele faz, né? Ele escreve dous em vez de dois, felicidade, ele bota F apóstrofo e tira o E. Tem mais, acho que mais dois momentos em que ele recorre a formas arcaicas para conseguir manter em decassílabos os versos. Então, olha só a qualidade literária. Ou seja, ele passou por um aprimoramento. Ele não sentou e fez de improviso aquele poema. Ele refletiu, conseguiu perceber o seu sentimento e colocou no papel e provavelmente lapidou, procurou palavras sinônimas e assim foi lapidando um texto até conseguir chegar a um texto sensacional como esse. Tão sensacional que vocês devem ter percebido que recursos estilísticos utilizados aqui por ele ecoam lá na obra-prima do Augusto dos Anjos, um dos nossos maiores poetas. E aqui a gente tem então essa chave interpretativa sobre os versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da sua última quimera. E aí ele vai falar da boca que escarra, da mão que apedreja, etc. Você encontra aqui uma relação. Está falando de ingratidão também, né? Palavras repetidas. Então, inclusive tem um artigo que eu estou escrevendo sobre a interpretação desse poema e trato desse ponto. Em breve estará disponível. Mas eu já tenho levantado esse ponto na palestra, já tenho comentado para trazer essa questão, porque nunca, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma relação, nenhum estudo tendo relacionado esses dois poemas. Bom, mas essa produção poética de Pedro II revela a sua sensibilidade literária e a sua rara capacidade de transitar entre política, ciência, arte, literatura. Então, além do referencial de ilustração, eu tenho dito que o Dom Pedro II ele é, na verdade, o patrono perpétuo da cultura nacional brasileira, e assim ele deve ser reconhecido, por ter nos legado constituições, reminiscências e referências que eternizam sua presença na história e no imaginário coletivo da nação. Nosso governante erudito buscava o enobrecimento do povo, inspirava cada cidadão a desenvolver qualidades superiores, sem jamais subjugar o espírito desse povo. Então, pelo exemplo do Pedro II, ele acabava ensinando que a cultura superior não constitui um luxo, mas a matéria-prima para se edificar, tanto o indivíduo como a nação. A alta cultura, quando a gente fala, as pessoas querem falar que seria falar em alta cultura, estaria hierarquizando e isso falam de um modo pejorativo, mas essa alta cultura, ela não pode ser interpretada como um ornamento de uma classe, mas é um instrumento do próprio exercício da cidadania e da liberdade. Nesse sentido, podemos e devemos falar em alta cultura, e mais, ela é essencial para o desenvolvimento da nação. Enfim, tivemos um sábio monarca e um monarca sábio e amigo das letras, um mecenas das artes, das ciências, né? E devemos seguir esse exemplo
buscando o conhecimento, o autoconhecimento e o desenvolvimento da consciência nacional. Então, cada indivíduo e cada entidade da sociedade civil organizada deve buscar preservar esse legado de Pedro, promovendo uma cultura erudita, sem subjugar as pessoas, estimulando o melhoramento e, em outras palavras, sermos os guardiões da alta cultura nacional. Então, neste bicentenário, em memória do rei filósofo, vamos renovar o nosso vigor, nos espelhando nesse arquétipo de sabedoria, moderação e falando em história, vamos buscar a verdade histórica. Não vamos distorcer a história simplesmente para tentar satisfazer interesses imediatos, ideológicos, de militância, interesses políticos, seja o que for. Vamos respeitar a verdade histórica e render homenagens devidas ao patrono perpétuo da cultura nacional brasileira, que foi o Dom Pedro II. Então, essa é a minha mensagem. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.